Bom dia, meninos e meninas dos nonos anos. Nós iremos lembrar, em primeiro lugar, os temas que vocês já fizeram atividades, né? A primeira semana do PET 2, para nós entendermos melhor essa explicação minha do tema da segunda semana do PET 2. Então, nós iremos lembrar que na primeira semana do PET 2, nós aprendemos sobre o nascimento da República do Brasil e os processos históricos até meados do século XX. Nós vamos saber que a República foi proclamada no Brasil em 15 de novembro de 1889. Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou a deposição da família imperial e se tornou presidente do Brasil até 1891, quando foi substituído pelo Marechal Floriano Peixoto. Esse primeiro momento ficou conhecido como República das Espadas. Com a primeira eleição, foi eleito o civil Prudente de Moraes. O período de 1894 a 1930, então, é conhecido como República Oligárquica. Mas por que esse nome, República Oligárquica? Devido ao domínio da elite cafeicultora aqui no Brasil. Oligarquia é um governo de poucas pessoas no controle do regime republicano. Também é conhecido como República Velha ou República do Café com Leite. Então, a República do Café com Leite foi marcada por crises econômicas, como o encilhamento, em que a emissão de moeda levou ao crescimento desenfreado da inflação, perdas milionárias para o governo e empresários e a população comum, né? Depois houve o Convênio de Taubaté, que foi um acordo que garantia que o governo brasileiro compraria o excedente da produção de café para garantir, vejam bem, superficialmente o preço do café e os grandes lucros dos cafeicultores. Também a República do Café com Leite foi marcada pelos acordos políticos da elite, o coronelismo, a política dos governadores e a política do café com leite. Nessa segunda semana, então, do PET 2, nós vamos ter como tema as contestações às oligarquias, a urbanização e o crescimento da classe operária no Brasil. Então, durante o período da República Velha, que foi de 1889 a 1930, ocorreram vários movimentos de contestação à ordem política e socioeconômica da época. No início, nós vamos ver a revolta federalista no Rio Grande do Sul, que foi a disputa pelo controle político estadual entre republicanos e ex-monarquistas. Houve também a revolta da Armada, que foi uma ameaça de bombardear a capital na época do Brasil, foi no Rio de Janeiro, em 1893. Além dessas duas resistências ligadas à organização do novo modelo de governo brasileiro, né, que foi a República, ocorreram alguns movimentos sociais ligados à resistência da população, às manipulações políticas e à exclusão socioeconômica e à pobreza do povo brasileiro. Primeiro houve o movimento cangaceiro, que ocorreu na segunda metade do século XIX, terminando na primeira metade do século XX, onde os cangaceiros assaltavam as fazendas, os comércios nas cidades e foram combatidos pelo exército, né? O segundo movimento foi o movimento messiânico, que na região nordeste do Brasil ocorreram algumas revoltas, como revolta do Juazeiro, onde o padre Cícero, aliado da elite rural local, comandaram um exército e depõe o interventor nomeado pelo governo federal. Também houve a Guerra do Caldeirão, sob o pedido de padre Cícero,
construída uma comunidade igualitária e camponesa, né? Após a morte de Padre Cícero, o governo cearense lançou um ataque à comunidade. Vocês estão percebendo que a população pobre brasileira, nesse período, também foi muito prejudicada, né? Era muito ruim viver nessa época. Houve também na Bahia, no final do século XIX, Antônio Conselheiro, que foi um beato, que liderou a construção e a organização do Arraial de Canudos, que era uma comunidade igualitária, né? Todos plantavam, todos colhiam e repartiam entre todos. A Guerra de Canudos terminou em 1897, que eliminou essa população, né? E que ousou buscar uma organização socioeconômica, religiosa, diferente de tudo que havia na época, onde a elite rural e o alto clero foram contrários a essa forma de vida tão bacana que o Antônio Conselheiro fez lá na Bahia, no final do século XIX. Vamos continuando, que entre 1912 e 1916 ocorreu na região de Contestado, né? Foi uma região em disputa pelos estados do Paraná e Santa Catarina, onde o líder José Maria também teve um movimento religioso contra a miséria da população camponesa local. Vocês estão percebendo, minha gente? Essas revoltas, muitas delas tinham esse vínculo com pessoas religiosas que queriam o bem comum, né? Onde todos pudessem ter uma vida melhor. E sempre eram assassinados, massacrados pela elite dominante na época. Em 1904 ocorreu a revolta da vacina, né? Que foi todos ali da cidade do Rio de Janeiro foram obrigados a vacinar contra a varíola. E nessa época também houve uma limpeza na área central do Rio de Janeiro, né? Tirando a população pobre dessa região central, aonde se deu início das favelas no Rio de Janeiro, porque pobres, tirando-os da onde eles moravam, eles foram migrando para as regiões altas da cidade do Rio de Janeiro, onde ninguém queria morar, e eles construíram as favelas. Teve também, em 1910, a revolta da Chibata contra os castigos que havia na época contra os marinheiros. Bom, no início do século XX, a maioria da mão de obra no Brasil era europeia. Vocês se lembram, né, também, que houve a falta de mão de obra na plantação, né, do café, todas as plantações aqui do Brasil, então se permitiu o ingresso de imigrantes, né, para suprirem essa falta de mão de obra no campo. Então vieram os italianos, alemães, portugueses, espanhóis, né? E eles começaram a conviver aqui no Brasil, mas sem direito algum. Primeiro, que eles não podiam exercer o voto. Então, eles eram equiparados aos escravos que tinham antes, né? Não tinham direito nenhum. Então, em 1906, houve o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que reivindicava a jornada laboral, quer dizer, a jornada de trabalho de 8 horas, porque vocês sabem que antes dessa implementação de 8 horas trabalhadas por dia, cada patrão determinava a jornada de trabalho, né? Cada um 12 horas, 10 horas, 15 horas. Entre então 1917 e 1920, houve, por conta dessas coisas horrorosas contra os operários, 60 greves no Rio de Janeiro, 100 greves na cidade de São Paulo. E no ano de 1917,
ocorreu a greve geral em São Paulo, devido às notícias da chegada ao poder lá na Rússia de operários, né? Que na Rússia, em 1917, foi colocado um operário, né, para governar a Rússia. E em 1922, os operários sindicalistas brasileiros fundam então o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. No final da República Velha, houve um movimento de combate ao regime vigente no Brasil, tanto na economia quanto na política, que foi o tenentismo. No final de 1930, houve a Revolução de 1930. O último governo oligárquico, então, é derrubado e surge Getúlio Vargas no poder, que nesse primeiro momento ele governou durante 15 anos, de 1930 a 1945. Ele foi assim muito bem visto por todos, porque ele foi concedendo direitos, aprovando leis que atendiam aos anseios da classe operária na época. Getúlio Vargas manteve a ordem industrial urbana burguesa nascente no Brasil, e ele fez também a consolidação das leis trabalhistas em 1943. Só que, infelizmente, os trabalhadores rurais não tiveram esses direitos, né? Porque os fazendeiros burlavam as leis de acordo com seus interesses. Bom, minha gente, aí foi as explicações dessa segunda semana do PET 2. Espero que vocês tenham entendido para poderem fazer as atividades correspondentes a esses temas. Bons estudos!